verso 1 ao verso de número 9. Amém? Deixa eu lhes falar uma coisa rapidamente. Toda mensagem, ela é muito maior do que palavras no coração de um pastor. O dia que uma mensagem vira só palavras, ela passa a ser discurso. E discurso não muda o coração. Discurso não muda a vida de ninguém. Discurso, ele é muito bom aos ouvidos, mas não traz efeito nenhum no nosso coração. Eu já preguei essa mensagem aqui 2 vezes em Betel. E nessa noite eu vou repeti-la. Por quê? Pelo simples fato de que Deus colocou esse desejo muito grande no meu coração. Eu nunca lhes contei a história dessa mensagem. Ao longo de mais de 15 anos pregando, eu só tenho 2 mensagens de fato que fazem parte da essência da minha vida. Eu não esqueço nunca, porque sempre a estou pregando. E essa aqui é uma delas. Essa mensagem eu recebi no tempo em que não estava em Betel. Nós estávamos em outra igreja, no ano de 2008, setembro de 2008. Eu não sabia, a princípio, o motivo pelo qual Deus havia me dado. Mas depois de algum tempo, de alguns meses, eu percebi o valor dessa mensagem na minha vida enquanto pastor e na vida do povo de Deus e das igrejas por onde a gente ministrou e pregou essa mensagem. Eu me recordo que 2008, em setembro de 2008, nós fomos falar na PIB de Guapi. Naquela ocasião, essa igreja estava em sucessão pastoral. No domingo seguinte, o pastor estaria sendo escolhido para assumir, então, aquele lugar, aquela igreja, aquela casa de oração. E Deus me deu essa mensagem e eu a preguei. E alguns meses depois, nós fomos chamados novamente para estar ali naquela igreja. Agora já com o pastor empossado, porém, de forma muito alegre, eles lembraram da gente, lembraram da mensagem e decidiram nos convidar. Só que foi um dos piores momentos da nossa vida. No finalzinho do ano de 2008, novembro, nós estávamos saindo da igreja em que mais de 10 anos nós estávamos lá. Muita coisa aconteceu e nós estávamos completamente desigrejados. Os filhos pequenos, nós ficamos em casa e aí recebi esse convite e nós fomos para lá. E aquela igreja nos abraçou. Aquela igreja cuidou da gente, nos amou de forma espetacular. Em fevereiro de 2009 nós estávamos cuidando da juventude daquela igreja num retiro de carnaval. A vida completamente moída, estávamos decepcionados, estávamos completamente massacrados por tudo que havia acontecido nessa igreja. Chegamos como desconhecidos naquele retiro. No 4º dia, não queria que fôssemos embora, eu e a minha esposa e os meus filhos. No último dia nós fizemos um negócio muito diferente que eles nunca tinham visto antes. Deus colocou no meu coração, eu partilhei a liderança e nós assim fizemos. E foi um dia de derramamento tremendo. Nós nunca mais nos esquecemos, nem eles. Só que nesse dia, bem cedinho, e eles não sabem disso, eu acordei bem cedo e fui para o campo chorar. Chorei muito, porque eu sabia que lá na antiga igreja, jovens e adolescentes estavam tristes, chorando porque não tinham pastor. Por isso, prestem muita atenção quando for ministrado do altar qualquer mensagem. Hoje é o pastor Efraim que vai pregar. Hoje é o pastor André. Hoje é a irmã Fabiana. Hoje é a irmã Felipe. Valorize cada mensagem que sair do altar. Porque essa mensagem tem o poder de transformar a sua vida, de mudar os seus valores, mudar os seus princípios. Nós não sabíamos o valor dessa mensagem. Entendemos depois. Uma mensagem muda toda a situação. Hoje eu estou contando para vocês a história dessa que não recebi aqui. Mas um dia, quando não estivermos mais aqui,
estarei contando a história de uma outra mensagem que recebi aqui nesse lugar e que mudou a minha vida e transformou a minha vida. Duas mensagens que carrego comigo no coração e hoje partilho uma delas para você. Amém? Então ouça atentamente, preste atenção. Ela só é o reflexo daquilo que vimos e ouvimos até agora. Então, vamos à leitura? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Último verso: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, nós estamos diante da Tua Palavra. Eu muito mais vezes, porque já preguei em vários lugares, mas eu sei que a Tua Palavra se renova, eu sei que o Teu povo se renova, eu sei que os corações se renovam, sei também que nunca será em vão cada ministração que sair desse altar. Por isso, nesse momento, somente confirma tudo aquilo que o Senhor falou e ministrou o nosso coração até agora. É uma palavra simples, sim, porém é a Tua palavra. Como eu disse, não deixa ser discurso. Discurso faz muito bem aos ouvidos, mas não muda o coração. E quem muda o coração é o Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, leva, impacta, muda, transforma, faz um filme passar na cabeça. E no final, que os Teus filhos respondam a essa ministração no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que Tu podes usar qualquer coisa, então nos usa por misericórdia. Não existe outra maneira do Senhor fazer isso, a não ser por misericórdia. E é justamente isso que pedimos agora. Usa da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu lhes relatar o contexto histórico dessa mensagem e vou partilhar com vocês na íntegra, como se fosse da primeira vez. O texto que lemos, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso porque ele vai relatar um dos momentos mais preciosos da história de um povo, o povo de Israel. Esse povo havia saído do domínio cruel de Faraó, rei do Egito, e haviam trilhado aí 40 anos no deserto, e agora eles estavam diante da terra prometida que ficava além do Jordão. Interessante é que, nesse momento, um dos maiores líderes da história desse povo,
Moisés já não estava mais com eles. Moisés já havia morrido. Deus o chamou para si em cima de um monte e disse: olha, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar nela. E é justamente nesse contexto que surge então Josué. Mas Josué não surge do nada. Josué foi o homem que Deus havia avisado a Moisés que era para caminhar junto dele. Josué seria o seu discípulo. Josué seria aquele cara que o sucederia. Josué seria, após a morte de Moisés, o sucessor, o líder, aquele que guiaria aquele povo na terra prometida. E é justamente isso que está acontecendo. Moisés havia discipulado Josué. Moisés havia colocado Josué debaixo dos braços e dito assim: olha, preste atenção em tudo aquilo que Deus está fazendo e realizando conosco aqui nesse deserto. E a partir disso aqui, você vai ter experiências tremendas e maravilhosas com esse Deus. Porque o dia que eu partir, o dia que eu não estiver mais, é você quem vai liderar. Moisés morre, Josué assume. E talvez algumas perguntas estivessem no coração e na mente daquele povo. Moisés havia deixado seu legado. Moisés havia construído a sua história no meio do povo. E Josué agora tem que assumir a liderança e herdar a terra prometida. Talvez aquele povo pensasse consigo: será que Josué será pelo menos metade do homem que Moisés é? Será que Josué vai estar em comunhão com o Senhor como Moisés tinha comunhão? Será que o Senhor vai atender a Josué como atendia Moisés? Será que Deus vai estar usando Josué como usou Moisés para a gente durante esses 40 anos aqui nesse deserto, e agora nós estamos diante da terra prometida para herdá-la? Será que Josué vai conseguir? Talvez isso estivesse na mente e no coração do povo naquele momento, e isso era comum e normal. E o texto que lemos, na verdade, é uma conversa muito particular entre Deus e Josué. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? O que isso tem a ver com os nossos dias hoje? O que isso tem a ver com esse culto hoje? O que isso tem a ver com a repetição dessa mensagem pela terceira vez nesse lugar, nessa casa de oração? É simples. Eu a defino com uma única palavra. E essa palavra é comum a todos nós. E a palavra é desafio. Quem de nós não passa por desafios? Quem de nós não vive desafios? Quem de nós não enfrenta desafios? Quem de nós já não acorda de manhã bem cedinho, pensando nos desafios do dia que teremos? Todos nós passamos. Seja adolescente, jovem, senhor, senhora, maioridade, todos nós passamos por desafios. Agora, é importante destacar algumas coisas aqui. Existem dois fatores hoje que nos trazem desafios para a vida. Primeiro são as pessoas. Existem pessoas que nos desafiam constantemente. Existem pessoas que são colocadas na nossa frente, na nossa vida, e se tornam desafios para nós. Me lembro de Davi guerreando contra Golias. Não era apenas um gigante, não era apenas um representante de uma nação rival a dele, mas Golias era um homem. E Davi então tem que enfrentar esse homem. E Davi destrói esse homem. Davi mata Golias. E a primeira forma de desafio na nossa vida são as pessoas. As pessoas nos trazem desafios. Mas a segunda forma muito comum de desafio na nossa vida são as situações. E essas, diferente das pessoas que nós podemos ignorar, diferente das pessoas que nós podemos deletar ou não da nossa vida, diferente das pessoas que nós podemos simplesmente passar por elas e deixá-las, abandoná-las, as situações nós não podemos fazer isso. As situações chegam na nossa vida de forma inesperada. As situações chegam na nossa vida e nos acometem delas. Querendo ou não, nós fazemos parte, quando uma situação chega na nossa vida, dela mesma. Então as pessoas nos trazem desafios e as situações também. Porém, existe algo muito precioso. E isso nós não podemos esquecer. Existem aqueles desafios na nossa vida que vêm para nos destruir, nos derrubar,
para nos matar, nos jogar na sarjeta, nos deixar como indigente de fato. Vem para tirar a nossa paz, vem para destruir tudo aquilo que construímos até aquele dado momento. Existem desafios que vêm com esse peso, com esse teor, com esse objetivo. Porém, existem os bons desafios. E qual é a diferença, pastor? Os maus desafios vêm para destruir, e os bons desafios nos fazem crescer, nos dá a oportunidade de recomeçar, nos dá a oportunidade de refazer, nos dá a oportunidade de recalcular a rota da nossa vida e fazer diferente. Bom, se existem os bons desafios e os maus desafios, então o que é que tem que fazer? Você tem que olhá-los a partir da ótica divina. Você tem que olhá-los a partir da visão de Deus, a partir da palavra de Deus. Porque uma coisa é certa: nunca, enquanto tivermos vida, estaremos isentos dos desafios da nossa vida. Nunca. Sejam eles bons, sejam eles ruins, nós sempre estaremos sujeitos a eles. Porém, nesse texto, Deus ele ministra a Josué 4 coisas tremendas e maravilhosas que ele precisava fazer, que ele precisava realizar quando estivesse diante de tamanho desafio. Josué estava. É justamente essas 4 coisas que eu queria partilhar com você nessa noite e pedir que você gravasse no seu coração. E essas coisas estão sobre esse tema: desafios, como agir diante deles. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Desafios, como agir diante deles. Os desafios existem, as lutas existem, as situações existem. Então, como nós devemos agir? Em primeiro lugar, eu queria que você gravasse no seu coração: quando nós enfrentamos desafios, nós precisamos colocá-los diante de Deus em oração. Pastor, é somente isso? Sim, é isso. Não é novidade para mim nem para você. Não é surpresa para mim nem para você. Nós já ouvimos isso. Nós vamos ouvir isso até o dia da nossa morte. Quando nós enfrentarmos desafios na vida e de vida, nós precisamos colocar diante de Deus em oração. Por quê? Porque Deus conhece as nossas limitações. Porque Deus sabe que nós vamos até um determinado lugar, que nós vamos caminhar até um determinado ponto e depois nós não podemos caminhar sem Ele. No início desse culto, orando aqui junto com o ministério, Dudu falou algo tremendo. Ele disse assim: Deus, nós não podemos nada sem o Senhor, então nos usa para ministrar essa igreja. Sem o Senhor nós somos apenas almas perambulantes aqui nesse mundo e mais nada. Então, diante de todo e qualquer desafio, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar diante de Deus em oração. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer, e se tem uma coisa que o povo de Deus precisa se envolver, principalmente nesses últimos tempos, é com a oração. O que dizer de nós maridos, quando falhamos com a responsabilidade de cuidar da família, de amar e honrar e respeitar a esposa, e falhamos com isso vergonhosamente? O que dizer das esposas que por falta de sabedoria põe tudo a perder? Podia relevar um pouquinho mais, podia cuidar um pouquinho mais, podia se calar um pouquinho mais, e por falta de sabedoria põe tudo a perder. O que dizer da morte, que é tão avassaladora, que chega sem avisar, as pessoas são tiradas da gente, às vezes de forma inesperada, não esperamos isso. Outros têm aviso prévio, nós sabemos, adoece, fica internado, e aí a gente já espera. Mas e aqueles que nos são tirados de forma inesperada? O que dizer das doenças que têm assolado tão grandemente o nosso povo? Existem pessoas que não estão na igreja hoje porque estão doentes. A doença está assolando o nosso povo. O que dizer das escolhas erradas que fazemos, que nos levam para caminhos errados, tortuosos, cada vez mais longe do Senhor, cada vez mais longe de Deus? O que dizer de Satanás, que não desiste nunca, que não descansa nunca? Ele pode
aparentemente está dormindo ou desatento, mas isso é só aparente, porque ele não desiste, ele tem objetivo, ele tem alvo, e o objetivo dele é destruir, e o alvo dele é a minha vida e a sua vida, porque ele sabe muito bem que enquanto nós estivermos seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a sua vontade, ouvindo a Ele, Ele nunca terá êxito contra a nossa vida. Por isso que Ele não descansa, Ele já está julgado. O único ser que já está julgado, que não tem mais jeito para Ele, que não tem mais motivo de arrependimento, nada, é Satanás e os seus demônios que foram expulsos do céu. Nós temos escolha, nós temos que ouvir o Senhor, temos ainda esse grande privilégio de ouvir o Senhor, de fazer diferente, de deixar de lado e seguir o Senhor. O que dizer do pecado, que tanto nos assola, que tanto nos envergonha, nos machuca, que nos joga no lixo, que diz para a gente que somos incompetentes, que diz para a gente que somos infiéis, que diz para a gente que não somos merecedores da graça de Deus, que tenta colocar na nossa cabeça tanta coisa, desafios que temos, desafios que estamos envolvidos, desafios que todos nós fazemos parte. Por isso, em primeiro lugar, diante de todo e qualquer desafio, nós precisamos colocar diante de Deus em oração. Amém? Mas em segundo lugar, quando nós enfrentamos desafios na vida e de vida, nós precisamos crer na providência e auxílio de Deus. O verso 5 do texto que lemos vai dizer o seguinte: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. É uma promessa pessoal de Deus a Josué. É Deus chamando Josué dizendo: olha, você nunca vai ser derrotado. Enquanto você estiver comigo, enquanto você estiver do meu lado, enquanto você estiver me servindo e me seguindo, você nunca será derrotado. Porém, você precisa crer na minha providência e no meu auxílio. O que Deus queria que Josué entendesse é que tudo aquilo que Moisés havia feito, realizado, não foi Moisés que fez, foi Deus. Não foi Moisés que castigou o povo no Egito, tirou aquele povo com mão forte, foi Deus. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho e fez o povo passar pés enxutos, foi Deus. Não foi Moisés que fez brotar água de rocha quando o povo estava sedento no deserto, foi Deus. Não foi Moisés que alimentou o povo durante 40 anos com maná todas as manhãs, foi Deus. Não foi Moisés que fez as promessas de uma terra boa que emanava leite e mel, de uma terra prometida, uma terra que pertencia a esse povo, mas que eles teriam que chegar lá e herdar essa terra. Não foi Moisés, foi Deus. Por isso, diante de todo e qualquer desafio, nós precisamos não apenas orar ao Senhor, mas precisamos crer no seu auxílio e na sua providência. Amém? Terceira coisa, porque a hora corre demais. Quando nós enfrentamos desafios na vida e de vida, nós não podemos esquecer das promessas de Deus. O verso 2 do texto que lemos diz assim: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Quando enfrentamos desafios de vida, nós não podemos nos esquecer das promessas que Deus prometeu a nós. Parece redundante, mas é real. Na ministração de Ana, ela disse: se Deus prometeu a você, se foi Ele, se foi o próprio Deus que falou, Ele vai cumprir. Se foi Ele que disse: vou libertar, Ele liberta. Se foi Ele que diz: vou salvar, Ele vai salvar. Se foi Ele que disse assim: eu vou curar e não vou deixar morrer, Ele vai curar e não vai deixar morrer. Quais são as promessas de Deus para a sua vida?
Quais são as promessas que Deus, Ele prometeu a você que realizaria, que faria? Você já se esqueceu? Você já as abandonou? Você já as deixou de lado? Você se esqueceu de tudo aquilo que Deus tem para você? Aonde estão as promessas que Ele ministrou na sua vida? Cadê isso? O que você fez com aquilo que Deus lhe disse e lhe prometeu? Por isso, em terceiro lugar, quando nós enfrentarmos desafios, nós não podemos nos esquecer de Deus nos prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abraão esperou 25 anos até o nascimento de Isaque. E olha que ele já estava com 75 anos quando Deus o prometeu. Com 100 anos ele teve Isaque. José, quando foi vendido pelos irmãos, era um adolescente de aproximadamente 15, 16 anos. E aproximadamente 15 anos depois, há 30, 31 anos de vida, ele se torna o segundo em comando, abaixo apenas de Faraó. E o Egito era a capital do mundo naquela época. E praticamente era o segundo em comando do mundo. Deus deu sonhos a ele, fez promessas a ele e as cumpriu. O que dizer de Caleb, parceiro de Josué, que entra nessa terra prometida, começa essa caminhada com 40 anos. 40 anos passa no deserto, 5 anos de batalha, de guerra, até tomar a terra. E aos 85 anos ele diz: olha, o Monte Hebron é meu. Porque quando eu estive aqui há 45 anos atrás, Deus me mostrou que aquele lugar seria meu. E eu quero ir para lá com a minha família. Eu guerrei, eu conquistei. E a promessa de Deus chegou na minha vida 45 anos depois. Por isso, em terceiro lugar e penúltimo, quando enfrentamos desafios, não podemos sequer esquecer das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Mas, para a gente fechar e orar, e não menos importante, quando nós enfrentamos desafios na vida e de vida, nós precisamos testemunhar sobre Deus e as suas maravilhas. O verso 8 vai dizer para a gente o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém? Só existem duas coisas que podem atrapalhar você além, muito além, impedindo você de testemunhar sobre essas maravilhas de Deus na sua vida. A primeira coisa é a murmuração. E a segunda coisa é a falta de esperança. Tem gente que já acorda murmurando. Tem gente que já acorda se lamentando da vida. Tem gente que, em vez de deixar Deus usar a sua boca em louvor e adoração, empresta a Satanás e murmura da vida o tempo inteiro. Não estou desmerecendo luta, desafio, batalha de ninguém. Mas tem gente que não tira o murmúrio da boca. Nunca está bom. Sempre está ruim. Nunca melhora. Só conta derrota. Só tragédia, só tristeza. E aí quando enfrenta desafio, tomba. Por quê? Porque se esquece que precisa testemunhar sobre Deus e as suas maravilhas, mesmo na luta. Salmo de número 126 é tremendo, que vai dizer que enquanto você está chorando, você vai semeando, depois você vai colher os frutos dessa semente. Para de murmurar, para de se lamentar, para de espraguejar a vida. Para com isso. Deus não quer isso em você. Amém? Nós vamos orar nesse momento, mas não antes de cantar um louvor. Quero convidar o ministério de louvor que vem aqui à frente. Eu queria fazer desse louvor a tua oração. Queria que você fizesse desse louvor a sua oração.